Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo. Eu vou começar aqui uma série onde eu vou ler um livro, no caso, Eu, o Herói de Mil Faces, né? Esse aqui. E eu vou tentar dividir capítulo a capítulo o que eu tô aprendendo e tudo mais. Não é assim, é só por prazer mesmo. Eu gosto de escrever histórias, eu gosto de contar histórias, eu trabalho com isso, trabalho com marketing de ofício, né? Mas eu gosto de escrever histórias, já escrevi alguns livros. E, enfim, eu gosto de estar sempre melhorando, sempre aprendendo mais. Eu peguei esse livrinho aqui, O Herói de Mil Faces, esse aí, essa versão da Cultrix, e minha ideia é ler um capítulo por vez, né, uma parte por vez, e vir aqui explicar para vocês o que eu estou aprendendo, os pontos mais interessantes e tudo mais. Lembrando que esse livro ele não é necessariamente de storytelling, de contar histórias, de escrever. Ele é um livro de mitologia e psicanálise, está até na descrição aqui dele, né, na catalogação. Mas o que eu vou pensar mais é o que eu posso aplicar na hora de contar uma história. Eu acho que isso aqui é para ser um monte de aulas, assim, eu falando com o PPT, mas no fim das contas é o que vai ser útil mesmo na hora de contar uma história, né? Eu resolvi começar pelo Campbell, porque é um livro que todo mundo fala de jornada do herói e tudo mais, mas eu acho os conteúdos muito superficiais que tem na internet. Então eu resolvi ler o livro, né? Tô lendo, na verdade, e trazendo aqui capítulo a capítulo. É um livro bem denso, né? Então hoje o vídeo de hoje é só para falar do prólogo, que basicamente tem 4 partes dentro dele, né? Então o prólogo fala do que é o monomito, e eu acho que é a principal tese do Campbell. E ele divide esse capítulo em 4 partes, que é mito e sonho, tragédia e comédia, o herói e o deus e o centro do mundo, tá bom? Então eu vou começar agora falando do mito e do sonho. Então vamos lá. Às vezes eu vou dar umas pausas, tá? Só para eu organizar aqui o OBS que eu não sei usar direito. Mas vamos começar então pelo primeiro capítulo ali, da primeira parte desse prólogo que é o mito e o sonho. E ele começa com uma frase muito boa ali, né? No começo que é: em todo mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os mitos humanos têm florescido. Da mesma forma, esses mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humanos. Então ele já começa meio que jogando essa pedrada que sempre existiram mitos, eles sempre existiram, estão presentes em todas as culturas, da onde vem tudo isso. E ele também traz isso, né, depois, que é: os símbolos da mitologia não são fabricados, não podem ser ordenados, inventados ou suprimidos. Esses símbolos são produções espontâneas da psique e cada um deles traz em si intacto o poder criador de sua fonte. Eu trouxe essas 2 frases. O que ele quis dizer aqui, né? Ele quis dizer que os mitos vêm lá da nossa psique. Ele vai abordar muita psicanálise nesse prólogo, tá? Então, eu não sou psicanalista. O que eu sei de psicanálise foi o que eu aprendi na faculdade, estudando lá psicologia. Eu fiz ADM, então é psicologia de ADM. E um pouco do que ele está falando aqui e algumas fontes que ele cita também. Então, o que ele está falando aqui é que a psique, ele está lidando a psique como esse grande arcabouço que todo mundo tem, né, na nossa cabeça, que produz esses símbolos que são iguais para todo mundo, né? E aí um exemplo que ele traz até é do Édipo, né? Quem não conhece a história do Édipo, basicamente o pai do Édipo é avisado que o filho dele vai matar ele e casar com a mãe. E aí o que ele acontece, ele abandona a criança, mas a criança cresce, dá uma sorte, cresce, vai lá, acaba matando ele e casando com a mãe, né? No caso o Édipo. E ele fala que, e aí ele puxa até Freud também, né? Ele fala que a gente, por ser uma espécie que nasce ali do... A gente fica por uma dependência materna mesmo por muito tempo ali, né? Então, os outros animais eles já nascem e eles já saem andando por aí. A gente não, a gente fica ali sendo protegido pela mãe. Então, a gente vai meio que, quando a gente vai crescendo, a gente vai meio que confundindo as coisas, esse amor de mãe, quando a gente tem que passar de ser criança para ser um adulto, a gente pode ficar um pouco confuso no que é amor de verdade, porque a única referência que a gente tem ali na infância é o amor de mãe, entendeu? Então, ele traz aqui que o mito é uma versão violenta desse símbolo, né? Desse amor de mãe que, quando não é tratado demais, quando a gente não deixa para trás essa parte da infância, volta a assombrar a gente. Ele traz até um ponto de... E aí ele vai trazer uma frase depois que eu vou falar sobre sonhos,
mas ele traz o exemplo de uma pessoa que numa das cartas do Freud, lá, né, num dos experimentos do Freud, sonhava que matava o pai. E o matar o pai vem muito desse ciúme meio que ancestral ali da criança de se ver protegida pela mãe, mas divide a atenção da mãe com o pai, né? E aí ele fala que o sonho nada mais é do que uma representação disso. Então o sonho nada mais é do que o seu cérebro tentando te passar uma mensagem dizendo, você tem que se livrar um pouco desse... Você tem que passar de nível, né? Você tem que seguir, você tem que passar. Você não pode mais ser uma criança, você tem que ser um adulto. E para isso você precisa abandonar um pouco esse conceito de amor materno. Então o sonho representa dessa maneira e o Campbell fala que os mitos também têm essa função. Então, por isso que ele traz que a psicanálise, a moderna ciência da interpretação dos sonhos, nos ensinou a ficar atentos com relação a essas imagens substanciais. Então o que ele está falando do mesmo jeito que os sonhos, e aí quem ajuda a gente a interpretar os sonhos é a psicanálise, eles falam que a gente tem que meio que aprender, desvincular, enfim, papel que antes era ritos de passagem, né? Então, você passar da infância para ser adulto, os sonhos têm um papel muito grande em falar pra gente, mandar a mensagem pra gente, dizendo, você não é mais uma criança, você é um adulto. No caso aqui, é um sonho que você mata seu pai. Essa é a lógica, mais ou menos, da psicanálise. Eu posso estar falando merda porque eu não sou psicanalista, mas no geral, o que ele está trazendo é isso. Ele traz que, hoje em dia, a gente olha a psicanálise e quando a gente olha para trás para os mitos, a gente vê que esses mitos foram construídos nesse mesmo arcabouço, assim. Então, a única diferença é que o sonho é num nível personalizado do mito. Então, quando eu sonho que eu estou matando meu pai, é a mesma coisa que o Édipo faz lá quando ele mata o pai. Só que um é personalizado e aparecem as figuras que são inerentes a mim, e do Édipo é o Édipo em si, né? Aí ele traz essa frase que eu achei muito boa e para mim foi a chave, assim, que é: a função primária da mitologia e dos ritos sempre foi de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para trás. Então, em sociedades antigas existiam muitos ritos de passagem, ele cita vários aqui, tá? Eu não vou aprofundar, não é nem a ideia desse vídeo. Mas existiam vários ritos de passagem, momentos que você tinha que evoluir. E no caso que ele está trazendo para aqui o Campbell hoje em dia a gente tem sonhos e a gente tem psicanalistas que ajudam a gente com esses sonhos, mas a função é igual. A mitologia, os sonhos, os ritos são todos iguais. Eles servem para evoluir a gente, fazer a gente passar. Então ele traz muito esse conceito que os sonhos são esse nível personalizado de mitos. E quando você começa a ler, e faz um certo sentido isso, né? Quando você começa a entender que as coisas meio que se repetem, quando as coisas meio que são constantes, que estão acontecendo o tempo todo, por padrões. É discutível se o Campbell foi muito simplista ou não, de meio que juntar coisas de culturas diferentes no mesmo arcabouço, mas no fim das contas, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente está tentando ser mais simplista mesmo, né? A gente está tentando chegar numa teoria que una tudo. Às vezes dá, às vezes vai ser forçação de barra. Mas basicamente o ponto central do Campbell é esse. Os mitos e os rituais iniciáticos, né, esses ritos de passagem, eles eram elementos de mudança do momento da vida da pessoa. Então, quando a pessoa deixava de ser criança em qualquer cultura, ela passava por um rito de passagem. Hoje em dia, a gente meio que abandona esses mitos, e ele faz até um pouco de juízo de valor mais pra frente, eu vou até falar sobre isso. Ele abandona um pouco esses mitos e os sonhos meio que valem por avisar isso pra gente. Você tem que fazer seu rito de passagem, já tá sendo um problema. Então, enquanto os mitos ali atrás, né, eram meio que contos para te ajudar a perceber esses momentos, aqui ele diz que os sonhos têm essa função. Então, quando você está sonhando essas coisas, você não são os mesmos símbolos dos mitos do passado, porque é a mesma coisa no fim das contas, tudo quer te levar para frente. Então, se você não passa por esse ritual de passagem, essa parada fica o tempo todo na sua cabeça. Então, quando ele fala desse rompimento com o lado masculino do Édipo e essa tensão sexual do Édipo com a mãe,
O que ele está querendo dizer na psicanálise, né, de acordo com Campbell, na psicanálise e nos mitos, é que você precisa passar de nível. Ali, você precisa deixar para trás, você precisa deixar de ser uma criança para ser um adulto. Então você não tem que mais contar com o amor materno ali, nem tem que ter mais ciúmes do seu pai, porque ele já deixou de ser indiferente na sua vida. Tudo isso virou indiferente na tua vida. Então, e aí ele faz até um argumento de que o sonho ele vai meio que ganhando mais. Ele meio que faz uma relação que a psicanálise vai ganhando mais força, porque justamente a gente abandonou esses mitos. Aí ele traz, né, essa frase que eu até já disse antes: o sonho é o mito personalizado e o mito é o sonho despersonalizado. O mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a dinâmica da psique. Então, daí que eu acho que vem o argumento mais forte dele, né? Os mitos, o que a gente está discutindo de mitologia, de história, de monomito aqui, são coisas que já estão na sua cabeça, e se você não aprender com o mito, ou com a história no geral, a sua psique vai dar um jeito de te ensinar. No geral, ela ensina através dos sonhos, mas olhando por um olhar psicanalítico também, ela pode influenciar a sua vida de várias maneiras, gerando traumas, dores e etc. Mas o argumento do Campbell, olhando por esse viés de história em si, é que o sonho, o mito, essa estrutura, ela é primordial porque ela está em todo mundo, está na psique das pessoas. Então, quando você pode tanto criar esse minotauro, né, dentro de você, ele usa até esse exemplo do minotauro, quanto você pode ser o Teseu que entra no labirinto e destrói o minotauro. E aí para isso serve esse ritual mesmo de passagem mesmo. Eu acho que isso é muito importante ter. Ele traz essa característica que para a gente evoluir como pessoa, a gente tem que viver os mitos. Por isso que ele fala que as histórias repetem, né? Porque no fim das contas a gente está vivendo os mitos em algum nível. Mas a gente pode ter esse rito de passagem em rituais em si mesmo, culturais, ou vivenciando através da história, e essa vivência através da história vai ensinar. Então é como se... Ele inclusive fala isso com outras palavras, mas é como se você não precisasse sonhar, no caso lá do Édipo de novo, né, que eu vou sempre trazer, mas você não precisasse sonhar que você está matando seu pai para te mostrar que você ainda tem alguma dependência ali de ciúmes dele, mas você internaliza isso através de um mito, de uma história. E aí, eu vou até trazer outra frase dele, o herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas, pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas humanas. As visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes primárias da vida e do pensamento humano. Então ele está falando exatamente que os heróis das histórias clássicas, dos mitos clássicos, eles vêm dessa evolução do pensamento humano normal, natural. Por isso que ele fala que todos os mitos em algum nível são iguais ou se replicam e tem essa estrutura principal, que é o que ele vai chamar depois de monomito. E aí, trazendo alguns aprendizados e insights assim, que eu tive, pensando nesse viés de escrever mesmo. O leitor ele precisa se enxergar em algum nível no dilema do herói da história. Então, ele precisa olhar para aquele herói, olhar para o que está sendo contado ali e se ver de algum nível. E se ver e falar, caraca, isso aqui faz todo sentido para minha vida. Porque só assim a história vai ter uma catarse nele, né? E aí o segundo ponto é esse: a história é boa quando a catarse é suficiente para extrapolar as linhas da história para o sentimento. Então, ao invés da necessidade de ter um ritual de passagem, a história contada faz com que a pessoa passe por essa vivência. O que eu estou querendo dizer aqui eu não quero que o próprio ato de ler uma história minha já tem que funcionar como ritual de passagem para a pessoa. Já tem que fazer ela ter algum sentimento, ela ter alguma evolução. Ela, assim como herói, tem que ler a história no começo e sair melhor no final. Sair, não necessariamente melhor, mas sair renovada no final, renascida no final. Esse é um grande objetivo das histórias. Isso depois vai ter um bom aprendizado lá na frente, que eu vou falar mais, que é o quanto é superficial, né? Quando a gente aprende Jornada do Herói, a gente aprende muito superficial. E quando a gente começa a olhar a teoria em si, a gente vê que o superficial fica até ruim, né? A gente pode fazer uma Jornada do Herói simples, mas não é tão boa quando você olha que a Jornada do Herói só funciona quando ela tem que ter
essa evolução de um nível para o outro, no nível pessoal também. Então esse foi o primeiro primeira parte ali, né? Mito e sonho. E aí ele vai fazer umas 5 páginas rapidinhas sobre tragédia e comédia, né? Ele começa falando isso. O romance moderno celebra o mistério do desmembramento. O final feliz é desprezado, com justa razão, como uma falsa representação, pois o mundo produz apenas um final: morte, desintegração, desmembramento e crucifixão do nosso coração com a passagem das formas que amamos. O que ele está querendo dizer aqui e ele usa Ana Karenina como exemplo, né? É um romance que é só uma tragédia, não tem um final feliz, e ele começa a trazer que o final feliz ele não funciona muito bem na nossa sociedade atual, porque a gente vive um mundo de tristeza, de violência, de muita... lembrando que esse livro foi escrito ali depois dos anos 50 e 60, então já tinha passado o Holocausto, as guerras e tudo mais. Isso tá na cabeça dele, do Campbell, e eu acho que ele traz aqui que o romance moderno, no geral, ele é muito voltado para as tragédias por causa disso. É óbvio que é do momento dele, né? E ele cita Ana Karenina justamente por causa disso, eu acho. Mas aí ele faz um contraponto que a gente não pode achar que finais felizes são só coisas de contos de fadas, né? O final feliz do conto de fadas, do mito e da divina comédia do espírito deve ser lido não como uma contradição, mas como transcendência da tragédia universal do homem. E aí eu acho que ele só explica qual o papel da tragédia e da comédia justamente para trazer essa visão de que o monomito só funciona quando ele tem um final feliz, entre aspas, é um final de que a figura não morreu e ressurgiu, por assim dizer. Depois a gente vai explicar o monomito, mas o monomito não dá para pegar um livro que é só uma tragédia e chamar de monomito, é só uma tragédia e pronto. Assim como não dá para pegar uma comédia onde tudo dá certo e existem muitas coincidências boas e achar que aquilo tem jornada do herói. Então a jornada do herói ela passa necessariamente por um período de tragédia, mas também passa por um período ali que ele chama de comédia, mas é aquela comédia grega que eleva o espírito, né? Então é um período necessariamente o monomito tem que ter baixas e altos, tem que ter um alto no final. Não necessariamente é um alto feliz e etc, mas é um alto no sentido de que o herói ele sai melhor, ele não pode sair pior, senão você já está quebrando essa estrutura de jornada do herói. Então você pode escrever uma história ou uma tragédia completa, como é a Ana Karenina que ele cita, ou você pode ir para um caminho de escrever uma comédia, aí vai ser uma comédia vai ser um conto de fadas mesmo, vai ser uma coisa muito feliz, onde tudo dá certo no fim das contas. Ou você pode ir por um caminho do monomito, que envolve tragédias, mas termina no ápice, não necessariamente num ápice super positivo, mas é um ápice onde a pessoa que começou e sofreu sai melhor. Não tem como ela não sair melhor, senão não é monomito. Eu acho que é por isso que ele traz essa diferenciação entre tragédia e comédia, e eu acho que ter esse volume completo, né, essa volta completa é muito importante de ter esse conceito na cabeça. Isso é mais uma coisa, quando você joga monomito a jornada do herói na internet, por exemplo, sacar naqueles posts de SEO prontos, você vê que o conteúdo é muito raso em relação a por que a jornada tem que ser completa. A jornada tem que ser completa e pronto. E dá a entender, inclusive, que você pode terminar com uma tragédia em si ou na mesma situação, mas a ideia é você não terminar na mesma situação. O monomito é um rito de passagem, então você entra e você sai mudado. Isso é uma parada que tem que estar na cabeça e ponto. E aí ele fala do herói e o deus, e aí ele começa a trazer de verdade o que é o monomito aqui, a estrutura, né? O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: separação, iniciação, retorno, que podem ser consideradas a unidade nuclear do monomito. E aí ele traz esse desenho, né, que é um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali ele encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Então, essa estrutura nuclear que ele diz, né, e a estrutura que a gente tem que seguir no fim das contas, como dá para perceber, tem um período de queda, de tragédia, de luta, vitória, que é a comédia, e volta. Então, o herói ele não pode voltar fraco ou sem algum benefício, ele tem que voltar maior.
Isso pra mim foi um puta insight lento, foi muito foda perceber isso, porque, mais uma vez, o conteúdo que a gente tem acesso de Jornada do Herói é muito raso. Quando você começa a entender que é um ritual de passagem, eu vou até voltar ao slide aqui, de separação, iniciação e retorno, que é justamente, ele tá normal ali, né? Ele entra no mundo que ele se separa da realidade e ele volta. Quando você começa a entender o fator de por que isso existe, principalmente entender isso como um rito de passagem, faz todo sentido por que algumas histórias ressoam mais na gente do que outras não, mesmo que elas sigam a mesma fórmula da jornada do herói. Porque algumas vão tocar a gente como rituais de passagem e outras não. O herói composto do monomito é uma personagem dotada de dons excepcionais, frequentemente honrado pela sociedade que faz parte. Também costuma não receber reconhecimento ou ser objeto de desdém. Ele e o mundo em que se encontra sofre de uma deficiência simbólica. E aí, para mim, é o ponto-chave, que é o herói do conto de fadas obtém um triunfo microcósmico doméstico. O herói do mito, um triunfo macrocósmico histórico universais. O que isso quer dizer, no fim das contas? Você pode fazer uma jornada do herói, eu trabalho com marketing, eu posso fazer uma jornada do herói onde meu possível cliente ele sai do ponto A e ele vira o herói ali no ponto B. Então ele está no ponto A, no mundo dele, ele sofreu alguns percalços, mas ele sai no ponto B. Ele seria um herói de conto de fadas, onde o triunfo dele é pequeno, não muda nada. É uma história como que nem ele fala lá atrás, né, que o conto de fadas é meio pueril. Lembra que eu falei de tragédia e comédia, né? Então, quando a gente tem um final feliz, que é meio de muito fácil, pequeno, microcósmico, ele é conto de fadas, ele é bobo. Mas o herói do mito, ele tem um triunfo macrocósmico. Ele é histórico, é universal. Por isso que ele fala do homem e Deus ali, né? Do mito e Deus. Porque o herói do mito, ele vira quase uma pessoa divina no final quando ele volta. Ou ele toca o divino em algum momento e ele aprende alguma coisa com aquele lado divino e volta. Então, lembrando, né? Isso são coisas... Olhando o que o Campbell está fazendo, ele está olhando por um viés de psicanálise de mitologia que necessariamente envolvem coisas mais... digamos, religiosas em si, né? Religiosas no sentido de você encontrar uma divindade e tudo mais. Então, no fim das contas, o que ele está falando é as histórias de verdade, elas não são pequenas. O monomito, para você chamar de jornada do herói, você não pode estar falando de algo pequeno, você tem que estar falando de algo muito grande, algo relevante de fato, que mude. Pode ser uma mudança que seja perceptível para poucas pessoas. E aí, eu gosto do exemplo do Frodo, do Senhor dos Anéis, né? Ele salva o mundo, mas muita gente sabe, mas o mundo sente que o mundo melhorou, mas ninguém sabe o que aconteceu. É um herói que não necessariamente foi, sabe, festejado pro resto da vida ou tudo mais, ou até o fim da vida, mas de alguma forma ele salvou, voltou e pronto, acabou. Acho que esse é um bom exemplo de... Ele tem um triunfo macrocósmico, ele salvou o universo. Quando ele volta pro mundo dele bem diferente do que ele começou. Mas no fim das contas é isso. Ele teve o rito de passagem dele e pronto. Ele teve o rito de passagem dele, o mundo mudou, ele voltou. Ele não precisa ser o melhor de todos, reconhecido por todos. Tanto que ele volta pro condado, não volta reconhecido por todo mundo. Mas no fim das contas foi macrocósmico. Então... E aí o quanto de história simples que a gente vê hoje em dia, que eles aplicam a jornada do herói, mas por esse triunfo ser microcósmico, ser tão pequeno, você não sente essa catarse que você sentiria num Senhor dos Anéis, por exemplo. E aí ele traz até o exemplo do Prometeu, né? O Prometeu é o herói que vai lá, traz a luz e ele traz a luz para a humanidade, assim. O que ele traz de mito os mitos têm que ter esse grande contexto, assim, tem que ter esse grande outcome ali, ele tem que ter esse grande... Ele tem que mudar o mundo em algum nível, sabe? Ele tem que salvar a humanidade. As coisas pequenas, elas não contam a história do herói. A jornada do herói ela não pode ser baseada em coisas muito micro. Tem que ser coisas que mudam realmente a realidade em algum nível. Pode ser um nível que seja um pequeno toque, mas tem que mudar. Mesmo que o herói no final das contas suma, fique desconhecido,
Ele pode ser um herói que salve o mundo e fique desconhecido, mas ele precisa ter esse esse toque assim, sabe, de mudança macrocósmica. E aí eu acho que alguns aprendizados, né, que eu fui tendo lendo essa parte é que uma história de conto de fadas é diferente de uma jornada do herói. Aí utilizar a estrutura do monomito de forma superficial faz a história ficar mais parecida com algo banal do que necessariamente com uma jornada de superação de morte e renascimento. Então, novamente trazendo o Senhor dos Anéis, que eu acho que é um bom exemplo. O Frodo vai lá, quase morre, volta, salva o mundo. E ele aprende, ele ressurge nisso, né? Ele chega a perder o dedo lá, ele chega a quase morrer. E ele renasce no final das contas. Eu poderia aplicar a mesma forma para algo banal da minha vida do marketing, seria banal. Assim, seria uma jornada do herói, mas não seria uma jornada de superação, de morte e renascimento. Existe esse caráter de ritual de passagem que envolve morte e renascimento, que envolve você ser X e você se transformar em Y, que precisa ter na jornada do herói. O herói precisa passar por uma estrutura igual dos ritos de passagem. Se não passar, vai soar infantil ou falso. Então, pegar o modelo de jornada do herói e tentar aplicar é meio pueril se você não aplicar do modo que realmente exista uma mudança apoteótica. Então, não adianta... Essa foi a principal chavinha. Assim, lendo só esse capítulo e lendo um pouquinho também, eu já avancei um pouquinho mais, mas esse foi o melhor, assim, pra mim, que a história ela vai ressoar nas pessoas justamente porque ela traz uma mudança grande que você se vê e você, caraca, mudei de verdade. Se for uma coisa simples, não é uma história, sabe? Eu acho que existem jeitos, eu acho que a gente pode discutir depois nos capítulos mais pra frente, a gente vai etapa a etapa. Eu acho que a gente pode discutir depois como pequenas mudanças podem realmente mudar o mundo e ser aplicadas, mas eu posso tentar trazer alguns exemplos, mas a história, quando eu consigo lembrar de alguns filmes que aplicaram a jornada do herói, mas quando você vê, por ser algo superficial, fica ruim. E aí eu acho que é nesse ruim que as histórias perdem. E aí, beleza. Então, ele vai usar esses 3 primeiros capítulos, mito e sonho, tragédia, comédia, herói e o Deus, para explicar, né, o que é um monomito. E ele vai falar um pouco de centro do mundo no final, meio que para fazer uma ligação do por que as histórias são contadas, né? E o que é o centro do mundo, o que é isso que o herói acessa em algum momento. O efeito da aventura bem-sucedida do herói é a abertura e a liberação do fluxo de vida no corpo do mundo. O milagre desse fluxo pode ser representado em termos físicos, então, sei lá, começa a chover no mundo. É show. Dinâmicos, então o mundo muda de alguma forma, o mapa do mundo muda, mas muda para melhor. Então antes não tinha terra, agora tem, enfim, algo bem... É show. Ou espiritualmente, que ele volta de uma jornada e ele volta espiritualmente mais forte, em termos de poder usar essa habilidade dele. Então, o herói, quando ele volta, né, ele volta mudando o mundo e ele volta meio que pegando isso do centro do mundo. O centro do mundo, portanto, é o bico. E sendo ele a fonte de toda existência, nele é gerada a plenitude do bem e do mal do mundo. Então, ele também traz, o Campbell, essa visão de que quando o herói volta desse centro do mundo, né, do lugar que tudo é criado, ele renascido, ele entende que esse centro do mundo ele não tem moral, ele não tem bem e mal, ele não tem nada assim. Eu trouxe o exemplo da árvore da vida lá da Yggdrasil, né, dos nórdicos, mas eu acho que é muito essa visão, assim. Existem vários mundos na árvore, o herói pode ir de um mundo para o outro, por exemplo, mas a árvore continua lá. A árvore tem uma infinidade de mundos, o herói pode passar de um mundo para o outro, trazendo conhecimentos, trazendo vida. Um mundo que não tem, sei lá, não tem vida, ele traz vida e tudo mais, ele fica pulando, ele fica nessa evolução. Mas a árvore existe com uma infinidade de opções. Então ele traz esse caráter mais filosófico, mitológico mesmo, de um pensamento universal, assim, de que o mundo em si, todas as formas de pensamento, todas as histórias, no final das contas, elas vão ser uma representação de algo que é muito maior do que a história em si. Então o herói, ele traz um conhecimento, ele no final ele ganha, ele ressurge,
mas ele ressurge de um jeito que ele não sai melhor. Ele teve acesso a um conhecimento, ele teve acesso a uma nova vida, mas existem uma infinidade de vidas. Essa árvore que meio que sustenta tudo é infinita, e essa árvore ela não tem julgamento moral. Eu acho que ele traz muito para trazer essa discussão do julgamento moral, tá? Porque ele até chega a falar isso de moralidade em algum momento, mais pro fim do capítulo, mas ele traz muito essa visão de que é como se a gente, sei lá, tem uma montanha, a gente está escalando a montanha. Não interessa o que tem lá em cima, a gente vai escalando e pronto. É como se ela existisse, assim. A árvore em si, essa árvore que... Ele não necessariamente chama de psique, mas essa árvore da onde vem, onde o herói consome a melhoria que ele quer, né? Essa árvore, ela continua existindo e ela vai continuar existindo e foda-se e pronto, e é isso. E não há nada que o herói possa fazer para mudar. Ele não é melhor nem pior. Ele só passou por um momento, melhorou o mundo, mas ele não é melhor nem pior. Isso também é bem importante. Ele não é melhor nem pior por ele estar fazendo isso. Não é uma questão de humildade nem nada. Ele não é melhor nem pior porque ele entende que existem N mundos no fim dos contos. Essa parte é bem mais filosófica, tá? Do centro do mundo, mas no geral eu acho que o grande aprendizado está nos primeiros 3 partes. Essa do centro do mundo, talvez ele fale um pouco mais disso no fim do livro, quando ele explicar o mundo em si. Mas justamente isso. Isso é muito importante. Esse livro não é um livro de escrita, não é um livro de storytelling, é um livro de mitologia e psicanálise. Então, todos os argumentos que ele está fazendo é para centralizar nesse sentido, né? Então, trazendo aqui, tentando fechar, né? Os aprendizados, trazendo de novo. Primeiro, o leitor ele precisa se enxergar em algum nível do dilema do herói da história. Então, se essas histórias são baseadas em coisas, sei lá, ancestrais que estão na nossa psique, de alguma forma ele tem que enxergar essa ancestralidade quando a gente estiver contando. A história é boa quando a catarse é suficiente para extrapolar as linhas para o sentimento. Então, ao invés da necessidade do ritual de passagem, a história contada faz com que a pessoa passe por essa vivência. Eu não preciso saber o que eu não preciso sofrer com o aprendizado de passar de menino para homem se eu tenho uma história que me ensina exatamente o que é essa mudança que vai acontecer comigo, em diversos níveis. Acho que esse é o ponto principal. Eu acho que isso me trouxe um insight também de tipo, será que a gente consegue melhor contar histórias de fases que a gente já passou e fases que a gente ainda vai viver? A gente tem que passar esse rito de passagem para contar? Eu não sei, assim, talvez eu me sinta mais confortável de contar histórias de rito de passagem de infância para a vida adulta, porque eu já passei por isso em algum modo, do que contar um rito de passagem de me tornar pai, por exemplo, que é um grande rito de passagem. Eu fico pensando muito nisso, e aí isso tem mexido comigo no sentido de, beleza, eu já passei por um rito de passagem na minha vida, que era de passar da infância para vida adulta, né? Vou contar histórias sobre isso. E me deu mais ideias. Trabalhar com isso e trabalhar nesse universo. O segundo ponto é aquele negócio, né? Uma história de conto de fadas é diferente de uma história de jornada do herói. Utilizar a estrutura do monomito de forma superficial faz a história ficar mais parecida com algo banal do que necessariamente com uma jornada de superação de morte e renascimento. Então, se a história não parece um ritual de passagem, ela é só um conto de fadas. Ela tem que ser macrocósmica, ela tem que mudar o mundo de verdade. Tem que ter um impacto no mundo. Não pode ter um impacto muito pequeno. Ou só na vida do herói. Isso é bobeira, assim. Isso, na visão do Campbell, seria um conto de fadas. Seria justo por termos de entretenimento, mas não de mito, de rito de passagem. E o herói precisa passar por uma estrutura igual dos ritos de passagem. Se não passar, vai soar falso ou infantil. Pegar o modelo de jornada do herói e tentar aplicar é pueril se você não aplicar de modo que realmente exista uma mudança apoteótica. Então, eu acho que isso me ajudou muito para entender que modelinhos da internet, sem a pessoa ter estudado da teoria, eles são muito prejudiciais. Tudo que eu sabia de jornada do herói antes de ler o livro meio que foi se perdendo assim depois que eu comecei a ler e entender. Eu acho que esse para mim foi o principal insight. A história tem que ter essa estrutura de rito de passagem mesmo, sabe? Tem que ser uma estrutura de rompimento, de que a pessoa entre de um jeito e saia do outro. Se for algo muito pueril,
eu acho que realmente não é o melhor caminho e a história não fica muito bem contada, tá? Então é isso, galera. Eu vou voltar aqui pro primeiro slide, mas essa vai ser a série de falando do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Não tem muito formato, o formato vai ser meio que esse. Eu vou lendo, vou trazendo textos que eu achei interessante. Pelo que eu tô vendo de estrutura aqui, vai dar pra falar de etapa a etapa. Então, do próximo eu vou falar da aventura do herói, né? Ele divide em várias etapas, né? Mas o retorno e tudo mais. Eu vou tentar quebrar e vou trazendo aqui. Acho que deve dar uns 10 vídeos, não sei. Talvez eu vá refazer isso no futuro, porque eu não sei se ficou bom. Isso é bem um teste, mas acho que a melhor forma de a gente aprender alguma coisa é a gente explicar. E só de eu ter feito essa apresentação já me ajudou bastante. Eu fico aguardando aí o feedback de vocês, de quem assistir. Deixa comentário. Eu tenho uma newsletter sobre contar histórias, storytelling, tudo mais e criatividade. Se inscrevam, tá na descrição. Me mandem mensagem no Twitter, vou deixar também na descrição. Me ajuda muito o feedback de vocês, me ajuda muito. Enfim, meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso, é só compartilhar conhecimento. Então, eu acho que a melhor forma de compartilhar conhecimento também é dividindo com as pessoas e trocando com as pessoas. Então, quem puder deixar um feedback depois, mandar para os amigos e tudo mais, ajuda muito. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima, que eu acho que deve ser semana que vem.